tarde, professor, tudo bem? Um pouco aqui sobre o trabalho, né? Então, esse trabalho foi feito em cima desse dataset aqui, Heart Disease. Então, basicamente, são variáveis, idade, gênero, pressão sanguínea, colesterol, etc., para tentar descobrir se a pessoa vai ter ou não doença cardíaca, é propensa ou não a ter doença cardíaca. Então, o dataset tem 10 mil linhas, e aí a gente vê que a maioria das variáveis não tem essas 10 mil linhas, então a gente imputou com média ou com mediana ou moda, então aqui em alguns casos com moda, outros com mediano. E o principal desafio do primeiro projeto com esse dataset foi que as variáveis são muito desbalanceadas e também acredito que essas variáveis aqui tenham sido criadas artificialmente, né? Então, as correlações entre as variáveis é bem esquisita, bem diferente, assim, então a gente não consegue fazer um modelo, achar um modelo que consiga prever direito, então fazer uma correlação boa entre essas variáveis, né? E aí, partindo um pouco aqui pro código, a gente pode ver aqui nos outputs, então, primeiro que eu falei, né, a distribuição. Então, tem muita gente que não é doente, muita gente que é doente. Então, é difícil para o modelo prever. E aí também em questão de correlação, a gente vê que não tem muita correlação. Então, esses dados provavelmente são dados criados. Então, eu tive muita essa dificuldade. O modelo também, mais para frente a gente vai ver. E aí, para tentar combater esses defeitos, né? Então, essa falta de balanceamento, imputar dados, a gente fez um pré-processamento, né? Então, a gente roda o pré-processamento aqui. Então, o modelo cria novas colunas, né? Então, hipertensão, obesidade, uma relação entre colesterol e o BMI. Aí também tem relação entre triglicerídeos e idade. E, enfim, aí no final, ele cria 14 features. Então, ele trabalha com 14 features. E aí ele começa a rodar os modelos, né? Então, na modelagem, a gente vê que ele roda a regressão logística, a Random Forest, o XGBoost, e todos eles a gente tem essa média de 0,5, 0,52, 0,51, 0,3. E aí aqui embaixo a gente também roda com Optuna, então fazendo com o redutor aqui o PCA, LDA ou sem redutor, né? Então trabalhando com essa otimização de features. E aí no final ele escolhe esse modelo, então com AUC aqui de 0,53 e com o holdout aqui de 48, né? Então, igual eu falei, o modelo ele não está conseguindo prever porque as variáveis não têm muito sentido entre elas. Então, são variáveis criadas e aí rodando, mudando parâmetro, é, tentando mudar modelo e mesmo assim não consegui. Esse foi o máximo que chegou o modelo. E então, nesse cenário, eu diminuí o limiar ali dele. Então, em vez de ele falar que a pessoa não vai ficar doente, ele fala, ó, melhor fazer outro teste, fazer alguma coisa do tipo. Então, a gente pode ver aqui no Streamlit, aqui. A gente pode ver aqui no Streamlit, então, a predição e demora um pouquinho para carregar. Mas aí aqui a gente consegue colocar nossas variáveis, calcular o risco. Então aqui é uma média, assim, idade 45, não fumante, sem diabetes. E aí o modelo fala chance de necessidade de exame, então orientação. Como triagem inicial, é melhor fazer um exame a mais para garantir, né? Então, o modelo, conforme a gente vai mudando isso daqui, o modelo tende a sempre querer falar para a pessoa fazer um exame a mais, porque ele não está conseguindo ler, ele não está conseguindo achar correlação entre as variáveis, né?
E aí aqui a gente consegue ver pelo monitoramento. Eu deixei o modelo é, querendo ver mais o recall, né? Então, tentando acertar mais quem vai ficar doente, para não mandar ninguém embora para casa com risco de doença. Então, aqui a gente tem nosso recall, nosso ALK, e aí a gente consegue analisar aqui as tendências do recall, né? Então, o modelo está bem variado, porque ele está, como eu disse, ele está com esses dados, esse dataset, ele está bem fraco, né? Ele não está conseguindo achar uma relação. Então, aqui varia bastante. Então, cada lote que ele faz, o recall cai de 0, vai para 0,77. Então, ele está bem variado aqui. E aí, se a gente rodar aqui um, um MLflow aqui, a gente consegue ver também as métricas lá no MLflow. Aí. Então aqui a gente tem os experimentos. Ok. E aí aqui a gente consegue ver melhor então esse modelo aqui que ganhou, né? E aí a gente consegue ter uma comparação melhor. Ele já está na V4 dele, que primeiro eu tentei rodar com outro modelo, com regressão logística, mas aí ele não estava tão bom, aí eu comecei a usar o PCA, o LDA, para dar uma melhorada, para ver se ele achava outras variáveis. Mas aí, de qualquer jeito, ele continuou no 0,53. E aí a gente pode ver aqui, então, por exemplo, comparando com o Randall Forest, por exemplo, ele mantém esse ALK aqui na média, então no 0,5 e pouquinho, mas aí eu priorizei o recall. Então, todos eles eu estou priorizando o recall para não mandar ninguém doente para casa. Então, ele quase sempre vai falar para você que é para você fazer mais exame melhor do que mandar a pessoa doente embora para casa. E é basicamente isso. Mais detalhes eu coloquei no relatório. Obrigado.